Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre tubos sonoros fechados, mas para você entender legal a aula de hoje, é essencial que você já tenha assistido essas duas aulas que você está vendo aqui em cima, a aula sobre tubo de Candy e também a aula sobre tubos sonoros abertos. E vamos começar relembrando alguns conceitos fundamentais que a gente trabalhou nas duas últimas aulas. Dá uma olhadinha aqui comigo. Aqui eu mostro para você o que a gente aprendeu, que era uma onda estacionária formada dentro de um tubo, onde eu tinha pozinho espalhado e aí formavam esses montinhos de pó. Com isso, eu tenho a minha onda estacionária formada ali. Eu vou tirar para você um pouquinho esse alto-falante e queria notar com você algumas características. Lembra que a gente aprendeu que esses pontos são chamados de nós, que é onde acontece para a gente uma interferência do tipo destrutiva, que é a região de baixa pressão sonora. E esses pontos que eu estou marcando agora são os chamados ventres, que são os pontos de alta pressão sonora, são os pontos de interferência do tipo construtiva. Eu queria que você notasse uma coisa. Na extremidade do tubo, que é fechada, que existe uma parede, eu tive a formação de um nó. E na extremidade aberta, eu tive a formação de um ventre. E aí, a gente vai usar essa informação na aula de hoje e na aula da semana que vem, que na hora de colocar uma onda estacionária representada em um tubo, na extremidade fechada, eu tenho a formação de um nó, e na extremidade aberta, eu tenho a formação de um ventre. Bom, e uma coisa importantíssima é a gente saber classificar o tipo de tubo sonoro. Eu vou ter basicamente dois tipos de tubo sonoro. Um deles com as duas extremidades abertas e um outro com uma extremidade aberta e uma extremidade fechada. Poxa, Coelho, mas não dá para ter um com as duas extremidades fechadas? Não, gente, não dá. Porque se tiverem as duas extremidades fechadas, não vai ter por onde o som sair. Bom, vamos lá. O tipo de tubo que tem as duas extremidades abertas é chamado de tubo sonoro aberto. E o tubo que tem uma extremidade aberta e a outra fechada é chamada de tubo sonoro fechado. Bom, pessoal, na aula passada a gente falou sobre os tubos sonoros abertos e na aula de hoje a gente vai falar sobre os tubos sonoros fechados. Bom, como a gente tinha falado agora há pouquinho, os tubos fechados são aqueles tubos que têm uma extremidade fechada e a outra, logicamente, aberta. Então eu vou representar para você aqui um tubo fechado e vou colocar de novo o nosso tubo de Candy com um alto-falantezinho ali na ponta, relembrando que na extremidade fechada eu tenho sempre a formação de um nó e na extremidade aberta eu tenho sempre a formação de ventres. Então, vamos dar uma olhada nesse tubo à direita que eu desenhei para você. Se eu sei que na extremidade fechada tem um nó e na extremidade aberta eu tenho a formação de ventres, a primeira forma possível de se formar uma onda estacionária ali é essa que eu estou representando para você. Aonde eu tenho a formação de metade de um gomo daqueles que a gente aprendeu que é chamado de fuso. Agora, deixa eu representar para você novamente o mesmo tubo. E lembrando que na extremidade fechada eu tenho a formação de um nó e na extremidade aberta eu tenho a formação de ventres, a próxima forma possível de formar uma onda estacionária seria para a gente essa que você está vendo aí na tela. Ou seja, eu tenho aquela metade de fuso que eu já tinha e eu acrescentei agora um fuso inteiro. Quer ver uma coisa? Eu vou colocar para você mais um tubo ali. E de novo, sabendo que na extremidade fechada eu tenho a formação de um nó e na extremidade aberta eu tenho a formação de ventres, a próxima forma possível de gerar uma onda estacionária, desde que eu obedeça essa condição de ventre na extremidade aberta e nó na extremidade fechada, é essa onda que você está vendo formada ali. Ou seja, eu peguei a formação anterior
e acrescentei ali mais um fuso, mais um gominho desses que você está vendo aí representado. Agora, eu vou representar novamente essas figuras aí na tela, só que deixando um espaço um pouco maior para a gente poder fazer algumas anotações. Vou colocar para você, então, a primeira onda estacionária possível, a primeira forma de vibração. Vou colocar a próxima onda estacionária possível, ou seja, a segunda forma de vibração, e assim por diante, agora a terceira forma de vibração. Lembrando que, da primeira para a segunda, eu acrescentei um fuso, e da segunda para a terceira, eu acrescentei mais um fuso. Bom, essa primeira forma de vibrar é chamada para a gente de som fundamental. Da mesma forma que já acontecia nas cordas sonoras e nos tubos sonoros abertos. O som fundamental pode ser batizado também como sendo o nosso primeiro harmônico. Agora, vamos supor que esse som fundamental tenha uma frequência de 100 Hz. Olha, mas de onde vieram esses 100 Hz? Pessoal, eu chutei um valor para que a gente possa trabalhar com números, fica um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais direto do que usar letrinhas, tá certo? Se a gente observar a figura, eu tenho aqui uma metade de fuso. Agora, olhando a próxima figura ao lado. Na figura ao lado, dividindo o fuso ao meio, eu percebo que eu tenho 1, 2, 3 metades de fuso. Então, eu noto que, do primeiro harmônico para a próxima forma de vibrar, o número de repetições, ou seja, de metades de fuso, aumentou. E aumentou quantas vezes? De 1 para 3, aumentou 3 vezes. Então, se a frequência no primeiro harmônico era 100 Hz, a frequência desse modo de vibração é 3 vezes maior, ou seja, ela vale 300 Hz. E aí, olha só uma coisa interessante. Se a frequência no primeiro harmônico era 100 Hz, a frequência do próximo harmônico ela é 3 vezes maior. Então, significa que se antes eu tinha o primeiro harmônico, agora eu tenho o terceiro harmônico. Daí você vai pensar, poxa, que estranho, Coelho, mas e o segundo harmônico, aonde está? É exatamente isso que eu queria que você notasse. Nos tubos sonoros fechados, não existem harmônicos de ordem par. Então, depois do primeiro harmônico, você tem o terceiro harmônico, e assim por diante, como a gente vai ver já já na sequência. Agora, detalhe, como não existe harmônico par, se a frequência do primeiro harmônico é 100 Hz, a próxima frequência possível só pode ser 300 Hz, ou seja, o primeiro harmônico, depois dele tem que vir o terceiro. Então, como aumenta do primeiro para o terceiro, a frequência aumenta de 100 para 300 Hz. Ou seja, nesse tubo fechado, como a frequência do primeiro harmônico é 100 Hz, é impossível eu conseguir, por exemplo, uma frequência de 200 Hz. Mas lembra, isso só vale para os tubos sonoros fechados, tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Agora, dá uma olhada na terceira figura. Eu vou dividir esses fusos para que eu possa ter todas as partes com pedaços iguais. E aí, eu observo que eu dividi ele em 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. Comparando lá com o primeiro harmônico. No primeiro harmônico, eu só tinha uma metade de fuso. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 metades de fuso. Ou seja, o número de repetições passou a ser 5 vezes maior do que era no primeiro harmônico. Portanto, se a frequência do primeiro harmônico era 100 Hz, eu passo a ter uma frequência agora 5 vezes maior, ou seja, uma frequência de 500 Hz. Portanto, como a frequência desse harmônico é 5 vezes maior do que a do primeiro, eu posso dizer que aqui eu tenho o quinto harmônico. Agora, eu queria que você tomasse um cuidado. Quando uma banca vai elaborar uma prova do Enem, uma prova de vestibular, está muito claro para ele que os estudantes conhecem que os tubos fechados não possuem harmônicos pares, ou seja, só possuem harmônicos ímpares. E aí, eles tentam confundir a gente com algumas coisinhas. Vamos ficar atento. Olha só, o primeiro harmônico,
É a primeira forma de vibrar, o chamado primeiro modo de vibração. A próxima forma de vibrar é a segunda forma de vibrar. Então eu vou dizer que o terceiro harmônico é o chamado segundo modo de vibração. O quinto harmônico é a próxima forma de vibrar, então é a primeira, segunda, terceira forma de vibrar. Por isso, eu vou dizer que o quinto harmônico é o terceiro modo de vibração. O que eu quero dizer para você? Como você sabe que só existem harmônicos ímpares, cuida quando a questão vai lá e pede para você, por exemplo, determinar a frequência do terceiro modo de vibração. Você não pode confundir a terceira forma de vibrar, o terceiro modo de vibração, com o terceiro harmônico. Então diferencia bem na hora da prova se ele está te pedindo o número do harmônico ou o número do modo de vibração. Essa é uma particularidade dos tubos fechados onde a gente não pode vacilar. Agora, com relação ao comprimento de onda. Pessoal, imagina o seguinte, vamos supor que esse tubo aqui tenha um comprimento de 60 centímetros. A gente aprendeu que, numa onda estacionária, o comprimento de onda equivale a essa medida, ou seja, 2 fusos inteiros. Como aqui a gente está partindo os fusos, eu consigo dividir esse comprimento de onda em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4. E aí eu sei que o comprimento de onda equivale a 4 vezes o tamanho de cada metadezinha dessas que você está vendo aqui. Então vamos voltar lá para a figura. Se o tamanho de cada metade é 60 centímetros e eu sei que um comprimento de onda equivale a 4 metadezinhas dessa que a gente representou, eu posso dizer que o comprimento de onda equivale a 4 vezes os 60 centímetros. Então, nesse caso, o comprimento de onda é igual a 240 centímetros. Agora, no próximo tubo. Se eu sei que o comprimento do tubo inteiro é 60 centímetros, eu consigo, bem facinho, descobrir o tamanho desse pedaço que equivale à metade do fuso. Vamos lá? Se todo o tubo tem 60 centímetros, é só eu pegar os 60 centímetros e dividir em 3 partes iguais. Portanto, eu descubro que o comprimento dessa metade é igual a 20 centímetros. Vamos voltar lá na nossa onda estacionária. Bom, eu sei que para ter um comprimento de onda, eu preciso de 4 metades de fuso. Então, o comprimento de onda nesse caso vai ser 4 vezes o tamanho dessa metade de fuso. E aí, 4 vezes 20 vai dar para a gente 80 centímetros. Agora vamos dar uma olhada lá no quinto harmônico. Bom, eu tenho um tubo que tem 60 centímetros de comprimento. E eu vou descobrir o tamanho de metade de um fuso. Bom, olha que fácil. O tubo tem 60 centímetros. Agora, eu dividi essa figura em 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. Dividindo os 60 centímetros por 5, eu descubro que cada pedacinho desse tem 12 centímetros. E aí, voltando lá na nossa onda estacionária, a gente sabe que um comprimento de onda equivale a 4 metades de fuso. Portanto, nessa figura, como cada metade tem 12 centímetros, o comprimento de onda vai ser 4 vezes o tamanho dessa metade. Portanto, o comprimento de onda é igual a 4 vezes 12, 48 centímetros. Agora, antes da gente partir para os exercícios, eu quero mostrar para vocês como a gente pode interpretar algumas coisas importantes aqui nos tubos fechados. E a primeira é como descobrir visualmente o número do harmônico. Dá uma olhadinha. No primeiro harmônico, eu tenho uma metade de fuso.
No terceiro harmônico, eu tenho 1, 2, 3 metades de fuso. No quinto harmônico, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 metades de fuso. Então, nos tubos fechados, eu posso contar o número do harmônico a partir da quantidade de metades de fuso formadas naquela figura. Outra coisa que eu queria observar com vocês. Percebe que a gente chutou um valor de 100 Hz para a frequência do primeiro harmônico. Agora, do primeiro para o terceiro harmônico, a frequência triplicou. Do primeiro para o quinto harmônico, a frequência ficou 5 vezes maior. Nota que com o comprimento de onda acontece ao contrário. Por exemplo, no primeiro harmônico, a gente viu que o comprimento de onda era 240 centímetros. Do primeiro para o terceiro, a frequência ficou 3 vezes maior, só que o comprimento de onda ficou 3 vezes menor. Agora, no quinto harmônico, do primeiro para o quinto harmônico, a frequência ficou 5 vezes maior. O comprimento de onda do primeiro para o quinto harmônico ficou 5 vezes menor. Ou seja, a gente nota que conforme a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui na mesma proporção. Ou seja, são duas grandezas inversamente proporcionais. Agora, uma coisa legal da gente notar é que da mesma forma que para emitir notas musicais diferentes com uma mesma corda de violão, eu aperto em pontos da corda, mudando o tamanho da corda que vibra, num tubo sonoro eu posso fazer a mesma coisa. Você está vendo, por exemplo, aqui a equação para a frequência de um tubo sonoro fechado, que é N vezes V sobre 4L. N é o número do harmônico, V é a velocidade do som e L é o comprimento do tubo. Então, por exemplo, se a gente pega uma garrafa para encher de água e vira de costas, pelo barulho que o som vai fazendo, a gente percebe que a garrafa está ficando cheia, o som vai ficando mais fininho. Ué, Coelho, mas por quê? Conforme a garrafa vai ficando cheia, o comprimento livre, com ar para vibrar ali dentro, vai ficando cada vez menor. E aí, a frequência do som vai ficando cada vez maior. Você percebe aqui na equação que frequência e comprimento do tubo são duas grandezas inversamente proporcionais. Então, com um comprimento de tubo menor, eu consigo emitir frequências maiores. Alguns instrumentos musicais funcionam assim. Por exemplo, aquela flauta peruana, onde as pessoas assopram tubos de tamanhos diferentes e conseguem emitir notas musicais diferentes, tá certo? Bom, vamos dar uma olhadinha nos exercícios. Pessoal, exercício número 1. 2 tubos sonoros de um órgão têm o mesmo comprimento. Um deles é aberto, o outro fechado. O tubo fechado emite um som fundamental de 500 Hz, a temperatura de 20 graus Celsius e a pressão atmosférica. Dentre as frequências abaixo, indique a que esse tubo não é capaz de emitir. Bom, o enunciado diz que é um tubo fechado que emite um som fundamental de 500 Hz. Bom, como a questão falou que o som fundamental tem frequência 500 Hz, eu sei que a frequência do primeiro harmônico, que é o som fundamental, vale 500 Hz. Agora, como a questão falou que é um tubo sonoro fechado, e a gente sabe que nos tubos fechados não existem harmônicos pares, ou seja, só existem harmônicos ímpares, a próxima frequência é a frequência do terceiro harmônico. Depois, a próxima frequência é a do quinto harmônico. Depois, a próxima frequência é a do sétimo harmônico. Depois, a próxima frequência é a do nono harmônico. E assim por diante. Bom, vamos lá. Do primeiro harmônico para o terceiro, a frequência obrigatoriamente fica 3 vezes maior, como a gente acabou de aprender. Então, se no primeiro harmônico ela é 500 Hz, no terceiro vai ser 3 vezes os 500 Hz. Por isso, a frequência do terceiro harmônico é igual a 1500 Hz. Já no quinto harmônico. No quinto harmônico, a frequência é obrigatoriamente 5 vezes a frequência do primeiro harmônico, ou seja, 5 vezes 500 Hz. E aí a gente sabe que a frequência do quinto harmônico é igual a 2500 Hz. No sétimo harmônico,
A gente sabe que a frequência do sétimo harmônico é obrigatoriamente 7 vezes a frequência do primeiro harmônico. Então é igual a 7 vezes 500 Hz. Por isso, a frequência do sétimo harmônico é igual a 3.500 Hz. E, a exemplo do que a gente fez até agora, no nono harmônico, a frequência só pode ser 9 vezes a frequência do primeiro harmônico, que era 500 Hz. Portanto, a frequência do nono harmônico é obrigatoriamente igual a 4.500 Hz. Ou seja, eu posso ter uma frequência de 500 Hz, de 1.500 Hz, de 2.500 Hz, de 3.500 Hz, de 4.500 Hz e assim por diante. Ou seja, sempre um número ímpar multiplicando a frequência do primeiro harmônico. E como a questão pediu, dentre as frequências abaixo, indique a que esse tubo não é capaz de emitir, esse tubo é um tubo fechado, e aí ele não é capaz de emitir, dentre esses valores, a frequência de 1.000 Hz. Portanto, a nossa resposta é a letra C. Exercício número 2. Um experimento foi feito com a finalidade de determinar a frequência de vibração de um diapasão. Um tubo cilíndrico aberto em suas duas extremidades foi parcialmente imerso em um recipiente com água, e o diapasão vibrando foi colocado próximo ao topo desse tubo conforme a figura 1. O comprimento L da coluna de ar dentro do tubo foi ajustado movendo verticalmente. Verificou-se que o menor valor de L, para o qual as ondas sonoras geradas pelo diapasão são reforçadas por ressonância dentro do tubo, foi de 10 centímetros, conforme a figura 2. Bom, pessoal, vamos notar uma coisa. A questão começa dizendo que é um tubo aberto nas duas extremidades e pode tentar te confundir com um tubo sonoro aberto. Mas, detalhe, como ele vai mergulhar esse tubo na água, a gente percebe que aqui se forma uma extremidade fechada. Então, eu tenho ali um tubo sonoro fechado. Bom, vamos continuar. Considerando a velocidade de propagação do som no ar igual a 340 metros por segundo, é correto afirmar que a frequência de vibração do diapasão em Hz é igual a... Bom, a questão quer que a gente encontre a frequência. Passou para a gente a velocidade, então a gente já sabe que vai resolver o problema usando a relação que velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Eu tenho a velocidade que é 340 metros por segundo, quero encontrar o valor da frequência em Hz, então só falta para a gente conseguir resolver o exercício descobrir o valor do comprimento de onda. Para isso, vamos voltar lá na figura. A gente tem representado ali metade de um fuso, e a gente sabe que o comprimento dessa metade de fuso é 10 centímetros. E lembrando que a gente aprendeu que numa onda estacionária, o comprimento de onda é o tamanho de uma onda inteira, e essa onda inteira é formada por 1, 2, 3, 4 metades de fuso. Para descobrir o comprimento de onda, basta que a gente tenha o tamanho de cada metade dessa e multiplicar por 4. Então, a gente sabe que o comprimento de onda é igual a 4 vezes o tamanho de cada metade de fuso, que foi dado para a gente, que vale 10 centímetros. Aí, eu sei que o comprimento de onda é igual a 40 centímetros. Só que aqui eu preciso tomar um cuidado. A velocidade foi dada para a gente em metros por segundo. Então, eu preciso usar esse comprimento de onda em metros. Lembra que a gente aprendeu que a conversão de centímetro para metro é só a gente dividir por 100. Portanto, esses 40 centímetros ficam para a gente iguais a 0,4 metros. Voltando então lá para a equação. Se o comprimento de onda é 0,4, eu chego que a frequência é igual a 340 dividido por 0,4. E aí, fazendo essa divisão, a gente chega na conclusão que a frequência é igual a 340 dividido por 0,4,
850 Hz. Portanto, a nossa resposta é a letra B.